Muito boa noite, eu sou o Victor e no vídeo de hoje vamos fazer uma análise cruzeirense sobre o jogo do Cruzeiro e América. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e me siga na rede social que vai estar aparecendo aqui na descrição. Comente aqui sobre o que você achou do jogo, suas opiniões, enfim. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Pessoal, o Cruzeiro ele entra em campo com o técnico Tite já bem balançado, né? Alguns queriam que ele já tivesse sido demitido, a maioria da torcida, na verdade. E isso com certeza abala o psicológico do time, até porque não era só o Tite que estava sendo cobrado. No último jogo contra o Curitiba, onde o Cruzeiro perdeu, os jogadores também foram vaiados, além do Tite. E nesse jogo o sentimento era de cobrança. Inclusive, estava se especulando boatos de que se o Tite perdesse esse jogo contra o América, ele seria demitido e o Cruzeiro iria fazer esforços para trazer o Leonardo Jardim. Nada disso é confirmado. Eu, particularmente, não acredito muito nessa hipótese. Quer dizer, na primeira parte dela, pode ser que sim, né? Caso ele viesse a perder esse jogo, para mim, sem sombra de dúvidas, ele poderia sim ser demitido. Na verdade, eu não sei direito, eu não sei o nível de confiança que o Pedrinho está com o Tite. Se é um super voto de confiança, aparentemente sim. Ou se é um voto de confiança, mas que nesse jogo poderia estourar esse limite, que também é bem possível. Mas o que não me faz acreditar nessa hipótese é a segunda parte dela, onde diz que o Cruzeiro iria atrás do Leonardo Jardim. Por que eu não acredito muito? O Leonardo Jardim, na verdade, o Cruzeiro poderia sim ir atrás do Leonardo Jardim. O que eu não acredito é que o Leonardo Jardim voltaria ao Cruzeiro. O Leonardo Jardim, ele deixou bem claro que ele não queria continuar no Cruzeiro por motivos pessoais, que eu acredito que não sejam tão pessoais assim. Acredito que deve ter acontecido alguma coisa que fez ele dar uma desanimada ali dentro do Cruzeiro. E sem falar também da arbitragem. Provavelmente a arbitragem também, ele percebeu que a arbitragem não era tão boa e decidiu sair. Isso daí já é especulações também. O motivo oficial é que ele teria problemas lá em Portugal para resolver. E eu acho que isso também é um fato. Ele realmente tinha problemas para resolver. Mas eu acredito que ele não volta. É por esses motivos, né? Porque ele teve desavenças pessoais, na minha opinião, isso é minha opinião, não é realidade, é apenas a minha opinião. Né? Tem até circulando algumas informações aí sobre isso, mas eu não vou trazer isso aqui à tona porque esse não é o tema do vídeo. Mas, na minha opinião, ele não voltaria ao Cruzeiro. Mas para a torcida, isso era bem possível, né? Que caso o Tite fosse demitido, o Leonardo Jardim provavelmente voltaria ao Cruzeiro, o que seria incrível. Nós, cruzeirenses, adoramos o Leonardo Jardim. Infelizmente, ele não foi campeão com a gente, isso é verdade. Mas é um dos melhores técnicos que já passou pelo Cruzeiro, na minha opinião. E na opinião de muitos, né? Principalmente agora, a torcida cruzeirense está morrendo de saudade do Leonardo Jardim. Mas enfim, para resumir, era esse o cenário. Caso o Cruzeiro perdesse esse jogo para a América, boa parte da torcida acreditava que o Leonardo Jardim iria voltar ao Cruzeiro, né? Porque o Tite seria demitido e o Cruzeiro iria atrás dele. E por algum motivo mágico, ele iria querer retornar, sendo que ele deixou bem claro que não. Enfim, e por isso muitos cruzeirenses estavam torcendo para que o América ganhasse, né? Se você ver se os comentários lá, vários estavam lá falando, para o bem do Cruzeiro, é bom que o América ganhe, né? Estavam muitos torcendo lá para que o Cruzeiro perdesse. Eu não sou dessa opinião, por os motivos anteriores que eu citei, e também porque eu nunca vou torcer contra o Cruzeiro. Mas eu não concordo com essa decisão de torcer para o América. Para mim, para mim é muito difícil do Leonardo Jardim retornar. Eu prefiro torcer para que o Tite dê uma volta por cima. Agora, se cravassem para mim que se o Tite for demitido, o Leonardo Jardim volta, aí com certeza eu ia pedir para que o Tite fosse demitido o mais rápido possível. Mas não era esse o cenário, apesar que alguns estavam acreditando que fosse. Mas não era, gente. Como eu falei aqui, o Leonardo Jardim deixou bem claro que ele não voltaria ao Cruzeiro. E eu não vi também em alguns portais de notícia confiáveis que eu acompanho, nenhuma notícia falando sobre uma possível volta do Leonardo Jardim de maneira mais concreta. Então, por isso que eu não preferi, ao invés de torcer para que o Leonardo Jardim voltasse, o que eu acho difícil, torcer para que o Tite conseguisse dar a volta por cima. Infelizmente, boa parte da torcida prefiro torcer para a derrota do Cruzeiro. Mas, ok. Bom, mais pra frente a gente vai falar sobre. Eu vou dar minha opinião, se eu quero que o Tite saia, principalmente agora, depois desse jogo. Eu vou falar o que a torcida pensa sobre isso, né? A maioria da torcida já deve saber,
Mas para você que torce para outros times e quer acompanhar o Cruzeiro, eu vou falar aqui o que a torcida pensa depois desse jogo sobre a permanência ou não do Tite. Mas enfim, e se o Tite conseguiu, nesse jogo, passar alguma visão de futuro com o Cruzeiro? Então vamos falar disso mais pra frente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico que os dois times chegavam nesse clássico, né? O América e o Cruzeiro, pro jogo de hoje. Também a situação na tabela que ambos se encontraram. Eu vou olhar aqui para baixo porque eu anotei, né, essas informações, porque minha memória infelizmente não é muito boa. E, enfim, eu acho que eu disse na tabela, né? Na verdade, no grupo de cada um. Então vamos lá. O histórico são as últimas 5 partidas, né? O Cruzeiro tinha 0 vitórias, 3 empates e 2 vitórias do América, ok? Os últimos confrontos foram, vamos lá, pelo Campeonato Brasileiro, Série A, em 2023 foi 1-1. Pelo Campeonato Mineiro, em 2024, foi 2-0 América. Pelo Campeonato Mineiro, em 2025, foi 1-1. E ainda pelo Campeonato Mineiro de 2025 foi 1-1. E também pelo Campeonato Mineiro de 2025 foi 1-1. Só que aqui o América passou nos pênaltis. Esse aqui foi o jogo da semifinal do campeonato. Enfim, já a situação que os times se encontravam no grupo de cada um. O América, ele liderava o grupo dele com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E o Cruzeiro tinha 12 pontos, ok? Isso aqui já é depois desse jogo. Liderava não, então lidera. Isso aqui é depois. E o saldo de gols do América era de 3 gols. Peço um pouco de perdão que eu tô gravando isso daqui mais de meia-noite, então tô com um pouco de sono. Mas enfim. Já o Cruzeiro também está em primeiro lugar do grupo dele, com 12 pontos. 4 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. O saldo de gol do Cruzeiro é melhor, é de 6 gols. Então o Cruzeiro tem a melhor campanha no Campeonato Mineiro até aqui. O que é muito, muito interessante, né? Eu estava reparando, eu vi um comentário que disse como que o futebol é muito louco, né? Porque o Cruzeiro, ele entra, né, nesse jogo com o risco de não se classificar para a fase de mata-mata e sair desse jogo com a melhor campanha, né? Apesar do América não ter perdido, o que decide mesmo é o saldo de gols depois dos pontos. Então, eles estão empatados em pontos, mas o Cruzeiro tem um saldo de gols melhor. Bom, essa foi a 7ª rodada de 8 rodadas. Então, na próxima rodada, o Cruzeiro pega o RT, mas nós temos um jogo importantíssimo contra o Mirassol. E o América pega o Norte, né? E por que importantíssimo? Porque o Cruzeiro, ele precisa, depois desse jogo, engatar uma sequência de vitórias. Se o Tite quiser se manter no cargo e se o Cruzeiro quiser reconquistar a torcida, né? Porque a torcida está muito decepcionada. Tanto que o público foi abaixo da média do Cruzeiro para esse jogo, né? O que é um pouco complicado, porque não é nem tanto por conta desse jogo contra o Mirassol, mas um pouquinho mais para frente, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo, que também não vive uma fase tão boa, apesar de ter metido 7-1 no último jogo. Enfim, e apesar do Flamengo não estar tão... E o Cruzeiro pega o Flamengo um pouquinho mais para frente, e apesar do Flamengo também não estar tão bem assim, apesar também de ter feito 7-1 no último jogo, mas enfim, a gente sabe que contra o Flamengo nunca é fácil. E, bom, mas agora sobre esse jogo contra o Mirassol, é um jogo que o Cruzeiro é capaz de ganhar. O Mirassol perdeu esse último jogo no Campeonato Paulista, então o Mirassol também não é o grande Mirassol do ano passado, então é possível do Cruzeiro ganhar. A gente sabe que o Mirassol já não é mais o Mirassol do ano passado, ainda assim é um time bom, então é totalmente possível do Cruzeiro ganhar. Então se quiser reconquistar sua torcida, precisa ir bem nesses próximos jogos aí, principalmente esses dois aí. Enfim, já o América é um jogo de Campeonato Mineiro, é como o William do Bigode falou no final do jogo, né? Essa derrota que o América sofreu esse jogo não anula a excelente campanha que o América vem fazendo. Mas o canal é focado em Cruzeiro, não em América. Então vamos lá. Enfim. E os dois times chegam para essa última rodada com chances de não se classificar, caso percam esses 2 últimos jogos deles aí, e caso seus segundos colocados vençam. E aí podem passar eles, ok? Então, mas cada um depende apenas de si para passar para a fase de mata-mata, o que é esperado. Bom, agora a gente vai falar da escalação do Cruzeiro para esse jogo. Então vamos lá.
escalação, que é algo que ultimamente vem sendo um pouco polêmico dentro do Cruzeiro. O Cássio no gol, nada de diferente aqui. O Fagner na lateral direita. Isso daqui é uma mudança que merece sim ser. Ó. Cássio no gol, nada de diferente. Kaique na lateral esquerda. João Marcelo na zaga. Fabrício Bruno e Fagner. Lucas Romero e Gerson de volantes. Arroio e Christian pelas pontas. Pelas pontas que eu digo fazendo ali aquela região do meio campo aí na ala, ok? Matheus Pereira centralizado e Caio Jorge no ataque. E o Tite de treinador. Bom, o que eu tenho para comentar aqui? O primeiro ponto é o Christian na esquerda. Isso é algo que, antes do jogo, a torcida, alguns torcedores não gostavam, né? E já começaram logo a criticar o Tite. Eu sei que parece um pouco ser chato demais criticar um treinador antes da partida começar, por uma decisão dessas, mas acontece que a torcida do Cruzeiro já está totalmente sem paciência com o Tite, e por isso sempre vão cair matando nele, seja lá a decisão que ele tomar. E não tá errada a torcida, ok? Então o Christian ficou para a esquerda. Particularmente durante o jogo, eu não percebi nada de tão diferente assim. Inclusive, no lance do segundo gol, o Christian ele até chega a ser o cara que dá assistência pro Caio Jorge de cabeça, né? Então, assim, para mim, essa mudança não fez tanta diferença assim, se é que eu posso dizer assim. O Christian ele é um bom jogador, então para mim ele consegue jogar bem desses dois lados, tá? E outra mudança não é uma mudança, mas é uma crítica também que fizeram ao Tite, que é o Vidalba ainda não estar de titular. E nesse caso aqui eu vou defender o Tite. O Vidalba, ele é um jogador que no final do ano passado, acho que, se eu não me engano, peço perdão se estiver errado, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, aqui no Mineirão, o Vidalba ele se machuca. Tanto que no jogo da volta a gente joga com o Jonathan, que jogou muito bem, e aí tem toda aquela questão, né, dele sair ou não. Mas enfim, o Vidalba ele se machuca e a gente pensa que iria demorar muito tempo para ele voltar a jogar, infelizmente. E demorou um certo tempo, sim, mas graças a Deus ele conseguiu voltar antes, bem antes do esperado. E o Vidalba é um jogador que, além de ser muito bom, ele até brinco, né, dizendo que ele é o jogador mais ídolo do Cruzeiro, que não é ídolo, né? É o jogador que não é ídolo, mas que tem toda aquela pinta de ídolo, entende? Lembra muito o Lucas Romero, assim, né? Ambos argentinos, baixinhos e tudo mais, e ajudam na defesa ali, né? Tanto que o Vidalba já é zagueiro, mas, enfim. E aí eu vi alguns torcedores do Cruzeiro, antes do jogo começar, criticando o fato do Vidalba, que já voltou, né? Tanto que nesse jogo ele estava no banco de reservas, não ser titular, ainda mais com essa zaga do Cruzeiro tão ruim do jeito que está. No último jogo, principalmente ali contra o Coritiba, o Fabrício Bruno para mim foi péssimo, enfim. Então, aí. Então, a torcida estava querendo muito que o Vidalba entrasse logo. Mas agora eu vou defender o Tite. Por que eu defendo o Tite? É o seguinte, aqui, além do Vidalba estar retornando de lesão, aqui em Belo Horizonte choveu muito mesmo. Hoje, no horário do jogo, pouco antes do jogo começar, choveu pra caramba. E o gramado do Mineirão não é um gramado tão bom. Então acontece que, tanto que durante o jogo, em vários momentos a bola estava com dificuldades para rolar, principalmente na área ali onde o Arroio atua, a bola estava péssima, entende? Então a gente sabe que na chuva, durante um jogo normal de campeonato estadual ou brasileirão, Libertadores, etc., já é arriscado você colocar um jogador que está voltando de lesão, ainda mais uma lesão tão séria, e ainda mais caso a grama não esteja boa e esteja chovendo, né? E seja um clássico. Então, para mim, foi totalmente justificável o Vidalba nem sequer entrar durante esse jogo, né? Se eu não me engano, não entrou durante esse jogo, porque de fato é muito arriscado. Inclusive, achei até meio, se me permitem falar do rival agora, achei até meio arriscado colocarem o William do Bigode, que também tá voltando de lesão, uma lesão também aparentemente muito complicada,
num jogo como esse, né? Não, ele não começou de titular, mas ele entrou ao longo da partida. Então também achei bem arriscado fazer isso, e o Cruzeiro não fez isso com o Vidalba, e eu achei uma ótima decisão, porque o Vidalba, para mim, como disseram lá, o Vidalba é titular incontestável desse time, e eu concordo. Só que o que eu discordo é que não nesse jogo. Né? Para mim, o Vidalba tem que entrar no jogo mais tranquilo ali, e mesmo assim não tem que começar a titular, tem que entrar ao longo do jogo, porque é um trabalho de retorno. Eu sei que essa parte é bem chatinha, mas é algo essencial para o jogador, ok? Enfim, e aí, nesse caso, eu concordo com o Tite de não colocar o Vidalba, e discordo da torcida de querer que o Vidalba já começasse de titular. Outra coisa importante que aconteceu no último jogo é o Gerson de volante, né? Esse jogo, mais uma vez, o Gerson de volante, algo que estavam reclamando há um tempo atrás, dele estar jogando de ponta e não estar na posição dele. Então, agora o Gerson está de volante, ok? Agora não, né? No último jogo já estava. E nesse caso foi do lugar do Lucas Silva. Outra coisa que a torcida reclamou foi a saída do Lucas Silva, né? Eu, particularmente, acredito que o Lucas Silva, entre o Lucas Romero e o Lucas Silva, eu tiraria o Lucas Silva, sim. Eu prefiro hoje o Lucas Romero do que o Lucas Silva. E se é para colocar o Gerson no lugar de algum desses dois, que seja assim no lugar do Lucas Silva. Mas uma coisa que eu concordei com o Tite, o Lucas Silva em alguns jogos não estava indo nem um pouco bem, e eu digo mais na parte física mesmo, não estava conseguindo acompanhar. E aí colocou o Gerson na posição dele hoje, e hoje para mim ele fez um bom jogo. O Gerson foi bem hoje. Né? Daqui a pouco a gente vai falar das notas individuais de alguns jogadores, e o Gerson ele estava ali, ele foi o segundo jogador com a melhor nota, né? Tanto que ele que sofre o pênalti logo no comecinho. Então o Gerson ele foi bem, né? Se eu não me engano, de 32 passes tentados, ele completou 27. Então para mim, ele foi um bom jogador. E eu também tiraria o Lucas Silva. E a outra mudança também, né? Colocaram o Lucas Silva de reserva e o Gerson de titular no lugar dele. É o William de reserva e o Fagner no lugar dele. O caso da lateral direita do Cruzeiro é que a torcida estava muito irritada com o William na lateral direita porque ele não estava rendendo. E também o Fagner não estava fazendo bons jogos lá. Então a torcida queria que o Cauã estivesse no lugar dos dois, ok? Mas não é isso que acontece. Colocam o Fagner ali. Eu inicialmente também questionei. Não acho que... Acho que deviam ter dado oportunidade para o menino da base do que para qualquer um dos dois, porque de fato não estavam indo nem um pouco bem. E nesse jogo em si, o Fagner foi menos pior. Eu achei. Em alguns momentos me irritou um pouco essa questão de ficar dando chutão para frente, sabendo que não tem ninguém lá no ataque. Então, para mim, parecia algo de um jogador que estava sem confiança nenhuma. Mas enfim, a questão é que colocam o Fagner de titular no lugar do William e rendeu mais que o William. Então é melhor o William abrir o olho e voltar a ser o melhor lateral direito do país, como foi em 2024. Porque no último ano e agora tem sido bem criticado mesmo. E já falando um pouquinho mais sobre o jogo em si, o pênalti que o Gerson sofre acontece aos 53 segundos de jogo. Sim, o Cruzeiro logo começa no ataque. Eu logo já fico animado, né? Porque o time já chegar no ataque assim, fazendo gol, é um alívio. E o Gerson sofre um pênalti aos 53. O gol sai aos 3 minutos e 36 segundos, convertido pelo Caio Jorge, já era esperado. E no lance do pênalti, na minha opinião, foi pênalti. Com certeza foi muito pênalti. E, enfim, o Caio Jorge bate bem, né? Agora há pouco eu tava assistindo o Corinthians e Palmeiras e o Depay perdeu o gol dele, né? E aí a gente já fica daquele jeito, ó. O Jorge não perderia. O Caio Jorge fez o dele hoje. Enfim. O segundo gol acontece aos 36 minutos de jogo, né? 36 minutos e 26 e 21 segundos. E, na minha opinião, é um golaço. É de fato um golaço. Porque a jogada começa, e eu assisto o jogo com meu irmão, né? A jogada começa e imediatamente aquela troca de passes inicial, eu já digo logo. Claro que eu falei brincando, né? Mas de fato é aquela expressão, quando a gente vê algo, uma jogada extremamente técnica, eu disse a seguinte frase: aí ó, Barcelona do tic-tac. Porque, né, o time sai muito bem ali na saída de bola, passe lá, cá, vai trocando os passes assim. Aí eu falei brincando ali, né? É aquela expressão que a gente usa no futebol, porque o Barcelona do tic-tac marcou ali tudo por esse estilo de jogo
E aí a gente sempre que a gente vê uma troca de passes semelhantes, a gente elogia. E surpreendentemente, chegam no ataque, aí eu falo, que isso? Saiu gol. E aí eu já falo, nossa, golaço, na minha opinião. Deu até uma lembrança do Cruzeiro do Leonardo Jardim. Mas, enfim. Porém, não se deixe enganar. Apesar de ter sido um golaço, o Caio Jorge faz o doblete dele ali e tudo mais. Inicialmente pensavam-se que ele estava impedido, né? Mas pela câmera que eu vi, inclusive, para mim, parecia impedido. Temos que ser sincero aqui. Na câmera que eu vi, que estava na transmissão, parecia impedido. Mas a câmera também não era muito boa, porque é uma câmera que pega meio que de trás, assim. É inacreditável como que não conseguem instalar câmeras boas no futebol. Mas enfim, pelo menos aqui, né? Mas não foi marcado impedimento. Então, assim, talvez o VAR tivesse uma câmera ali que só ele teve visão, ou eles fizeram uma interpretação ali que não foi impedimento. Enfim, para mim, na minha visão, tinha sido impedimento, mas ok. E bom, mas não se deixe enganar. Mesmo com esse gol aí, com essa jogada linda, precisamos falar agora da realidade. Uma coisa que, como eu disse anteriormente, o Tite só conseguiria se manter caso jogasse bem esse jogo. E não jogar bem não é só ganhar, tanto que ganhou. Né? Eu não me lembro agora qual é o time, dá um desconto, tá de madrugada, mas eu não me lembro agora qual foi o time que o Cruzeiro ganhou, né? E ganhou, mas ganhou apenas de 1-0, e aí a torcida ficou com raiva, né? Mesmo assim, porque o time jogou mal, só ganhou por causa do Matheus Pereira no literalmente último minuto. Eu não me lembro, se eu não me engano, foi contra o Betim, mas enfim. E agora o Cruzeiro ganha também, mas não convence, ok? É bom ressaltar isso daqui. O Tite, para de fato cravar que agora, assim, agora, a partir de agora é a hora da virada, ele precisaria, além de ganhar, mostrar que tá jogando bem. E eu não falo nem tanto de goleada no placar assim, não. Né? Poderia ser mesmo um 2-0, mas jogar bem, chegar, mostrar que o time tem uma cara. Esse time do Tite não tem uma cara. O Tite do Leonardo Jardim tinha uma cara. O Flamengo do Felipe Luiz tem uma cara. O Palmeiras do Abel Ferreira tem uma cara e o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro atualmente não tem uma característica. O do Leonardo Jardim, por exemplo, era o contra-ataque. Aquilo lá, o contra-ataque do Cruzeiro era mortal. Aqui a gente não tem uma característica para falar. Isso caracteriza o time do Tite. Não tem. Parece que é só um bando de caras que são bons jogadores jogando futebol. E não tem nada a ver disso. A gente não consegue ver muita coisa surgindo dali, na minha opinião. Eu tentei, juro que tentei analisar ali qual que era o esquema tático do Tite. Mas de fato, eu não consigo ver nada. Parece que o Tite ele tá tentando ainda encontrar o time. E eu entendo que a gente esteja no começo da temporada, mas já tá chegando a hora, porque a Libertadores vem se aproximando. O Brasileirão, como eu falei antes, o Cruzeiro tem esses jogos importantes, além de mostrar que o Tite vai manter uma boa sequência. O Cruzeiro é o lanterna, é o único time que não marcou nenhum ponto no Brasileirão. Claro, tem o Corinthians, mas o Corinthians está com um jogo a menos, então eu não conto. O Cruzeiro é o único que não marcou nenhum ponto no Brasileirão. Então, assim, acho bom o Tite mostrar algo característico nesse time do Cruzeiro. Logo, se quiser convencer a torcida, mostrar uma personalidade, uma cara. Porque, infelizmente, para mim, tá sem isso. Ok? Mas como eu falei, nesse lance desse gol especificamente, o Cruzeiro teve o Cruzeiro teve personalidade, mas no jogo em si não teve. Essa é a minha interpretação. Agora a gente vai pegar E para mostrar que o Cruzeiro não jogou bem, ou pelo menos não tão bem, a gente vai observar os números do jogo. E lembrando, eu falo que o Cruzeiro não jogou tão bem. Eu sou do tipo de cara que para mim vitória é vitória. Ganhando tá bom. Mas na situação que a gente tá, vitória não é vitória. Tem que convencer. Ok? Porque a gente já não é mais o Cruzeiro de antes. Que estava naquela fase horrível que a gente viveu recentemente. Que vitória sim seria vitória a qualquer custo. Até o Cruzeiro do Diniz ali, tudo bem. Agora, a partir do Cruzeiro do Leonardo Jardim, a gente se acostumou a entender que não é só vitória, é planejamento para o ano inteiro. Então a gente tem que saber com quem que está nos comandando. Quem que está nos comandando. Porque agora a coisa é séria. O Cruzeiro quer ganhar títulos esse ano. O Cruzeiro precisa de títulos esse ano. E se a gente percebe,
E por isso que a torcida está cobrando tanto. Porque percebeu que quem está no comando parece que não está levando isso tão a sério. No caso, o Tite. Entende? Não só o Tite também. A torcida está cobrando muito também da diretoria por não ter demitido o Tite. Eu já vou dar a minha opinião sobre tudo isso, ok? Vamos para as estatísticas agora do jogo. O Cruzeiro teve 43% de posse de bola contra 57% do América. Bom, pessoal, eu nunca fui um cara que entende muito de tática, preciso ser sincero com vocês. Mas quando o Tite chegou no Cruzeiro, me diziam muito que ele é o técnico da posse de bola. Ele é um técnico de posse de bola. Com certeza mais que o Jardim, porque o Jardim nunca foi um técnico da posse de bola. Se não me engano, o Cruzeiro foi a 14ª melhor posse de bola do campeonato. E posse de bola a gente sabe que não é tudo. O Cruzeiro do Jardim provou isso. É um time de contra-ataque. Mas agora, me disseram que o Tite é um técnico sim de posse de bola, principalmente comparado ao Jardim. Mas o Cruzeiro aqui, uma posse de bola menor que o América. E aí eu imagino que poderia se dizer que o Cruzeiro, então, o Tite no Cruzeiro não vai ser um técnico de tanta posse de bola assim. Mas a gente sabe que a realidade é somente porque o Cruzeiro não jogou tão bem quanto deveria. Essa posse de bola aqui não é porque o Tite é um técnico que sabe jogar sem a bola. É porque o Cruzeiro foi mal, ok? Apesar da vitória, não jogou tão bem. Finalizações, o Cruzeiro teve 13 contra 10 do América. Finalizações, o Cruzeiro até que finalizou bem, com 6 no alvo contra 3 do América, ok? Escanteios, o Cruzeiro teve 4, o América teve 7. Faltas, o América cometeu bastante falta, principalmente ali no começo do jogo. E foram 21 para o América e 16 para o Cruzeiro. O Cruzeiro também não fica tão atrás. E defesa de goleiro, o Cássio precisou trabalhar 3 vezes. E o goleiro do América precisou trabalhar 4 vezes. Bom, falando um pouquinho mais sobre defesa de goleiro agora, rapidinho. O Cássio para mim foi muito bem. Foi muito bem no jogo. Quando ele foi acionado, ele apareceu. Teve até um lance que ele fez uma defesaça, na minha opinião. Né? Enfim, então para mim, o Cássio foi muito bem. Eu gostaria de reservar esse espaço rapidinho para falar do Cássio, porque para mim o Cássio tá conseguindo manter o time lá atrás com essa defesa do Cruzeiro com tantos problemas. Bom, os destaques do jogo foram Caio Jorge, Gerson e Kaique, né? O Kaique, sinceramente, eu não entendi tanto, né? Por que ele foi destaque do jogo. Eu até olhei os números dele, não foram nada demais. Mas falando um pouco mais sobre o Caio Jorge, obviamente 2 gols, né? E o Gerson também, na minha opinião, jogou bem. Como eu falei, dos 32 passes tentados, ele concluiu 27. Então, para mim, jogou bem. E espero que o Gerson continue evoluindo, né? A galera tem muito feito essa comparação. Qual que foi a melhor contratação do futebol brasileiro? Se foi o Paquetá, o Gerson ou o John Aves? Sendo que o John Aves nem estreou ainda. O Paquetá e o Gerson estão no começo de trabalho. Então não dá pra gente ficar comparando e nem sequer criticando eles, ok? Mas é bom ver que o Gerson está começando a jogar bem e eu espero que isso vá evoluindo, né? Que ele de fato justifique esses 27 milhões de euros, né? 30 milhões de euros pagos nele, ok? Então, agora eu vou falar a minha opinião. O Tite deve ou não continuar no Cruzeiro? Bom, eu acho que sim, o Tite deve continuar no Cruzeiro. Aí você pode se perguntar, mas por que você acabou de criticar o jogo do Tite mesmo ele ganhando? E sem falar dos últimos jogos também. Eu entendo totalmente o torcedor, eu entendo a torcida. E eu não sou nenhum passapano aqui de técnico nem nada, o trabalho do Tite é péssimo. Mas a questão minha é a seguinte, e pode parecer uma síndrome meio de viralatismo, assim, de querer se rebaixar um treinador, mas é que eu tenho medo, um pouco de medo, de demitirem o Tite e o Cruzeiro se tornar aquele depósito de técnicos. Entra técnico, fica 2 meses, sai técnico. Entra técnico, fica 2 meses, sai técnico. O que a gente sabe já aconteceu, mas a gente sabe que é muito difícil de se ganhar um campeonato, ou pelo menos brigar para ganhar, né? Ganhar uma Copa, um Brasileirão, uma Libertadores, trocando de técnico na mesma temporada, né? Trocando, vamos dizer que várias vezes, ou até mesmo uma vez só já basta, na temporada. Isso é muito complicado. E aí eu venho com aquela frase: vai demitir para trazer quem? Né? Eu, inclusive, comentei isso no Instagram do Cruzeiro, né?
Havia uma pessoa que estava comentando lá, mesmo ótima vitória, mas fora Tite. Aí eu perguntei, ok, mas vai trazer quem? E aí a pessoa ficou meio irritada, né? Acabou ofendendo a mim. Enfim, aí eu falei que realmente foi uma pergunta genuína. Eu fico me perguntando, vai trazer quem? E a pessoa não conseguiu responder. A galera fala do Leonardo Jardim. Eu acredito que não virá. A galera fala do técnico da base do Cruzeiro. Eu não sei se é interessante investir em algum técnico da base. Mas dentre as opções, para mim, me parece a melhor. Mas eu não sei se o técnico da base do Cruzeiro, que eu não me recordo o nome agora, peço perdão, que foi campeão da Copinha, conseguiria, de fato, ser campeão do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil, que é o que a gente almeja, entende? Logo assim, estreando no profissional. Eu não sei, nem todo mundo é o Felipe Luiz. Mas enfim, então eu acho que até não termos um nome cravado para trazer, a galera fala também do Luiz Castro. E, enfim, gente, Jorge Jesus também, eu acho muito difícil. Então eu acho que até não termos um nome possível cravado, eu não acho que seja uma boa demitir o Tite. Eu acho que a gente tem que manter o Tite por mais um tempo. Quanto tempo? Sinceramente eu não sei. Talvez ali em torno de mais 3 jogos, para de fato vermos se ele consegue dar uma identidade ao Cruzeiro. Não estou falando de ganhar. Ganhar ele pode ganhar. Mas a questão principal é dar uma identidade ao Cruzeiro. Então manter o Tite por mais 3 jogos. Se de fato ele mostrar que ele é um técnico bom o suficiente para continuar treinando o Cruzeiro, assim seja, mantenha ele. Se ele mesmo ganhando demonstrar que não passa confiança nenhuma ao longo do ano, aí sim eu acho que já é uma conversa para demitir. De fato o Tite já é cogitável e aí vai se tornar uma conversa mais intensa ainda para demitir. E, enfim, agora a gente precisa de 2 pontos. O Pedrinho saber a hora certa de demitir o Tite e o Pedrinho também saber dar a volta de confiança ao Tite. Parece que o Pedrinho está conseguindo, está de fato fazendo isso, porque mesmo com a torcida pressionando muito, o Tite não sai do Cruzeiro. E eu particularmente acho essa uma boa decisão. Mantém o Tite aí por mais alguns jogos. E se ele conseguir dar uma cara pro Cruzeiro, conseguir fazer o Cruzeiro jogar bem, não só ganhar, aí eu acho que deveria manter ele, porque o Tite é um bom técnico, é um técnico experiente e eu acho, não, eu tenho certeza que o Tite, em condições normais, faria um ótimo trabalho no Cruzeiro. E, porém, por algum motivo, ele não está conseguindo encaixar o time, não está conseguindo dar personalidade ao time. E, enfim. Agora falando um pouco mais da torcida do Cruzeiro em si, boa parte da torcida parou de falar um pouco sobre isso. Eu tô falando pelo que eu me guio dos comentários. Ainda não deu tempo de conversar pessoalmente com nenhum cruzeirense. Mas boa parte da torcida tá em êxtase, né? Da vitória, tá feliz com a vitória e tudo. Uma parte tá um pouco revoltada com o fato do América não ter ganho. Estão lá falando quando é para o América ganhar, o América não ganha, porque, de novo, aquilo que eu falei no começo do vídeo, sobre o América ganhar, o Tite ser demitido e o Leonardo Jardim voltar, algo que eu acho muito difícil, vale ressaltar mais uma vez. Outra parte tá boa vitória, mas fora Tite, outra parte tá falando. A geral tá falando fora Tite ainda, mas uma boa parte também parece que tá começando a ficar mais tranquila. Mas isso eu acho que é algo mais por conta da vitória recente, que a gente já não vencia há um tempo, e ganhar clássico é sempre bom. Então, eu acho que é por conta disso, e eu acho que ao longo da semana a torcida vai voltar a falar fora de Tite. A gente vai precisar ganhar mais alguns jogos para fazer a torcida parar de ficar pedindo a saída dele. E, enfim, então a torcida ainda quer que o Tite saia, de um jeito ou de outro, porque de fato a partida dele não convenceu. Mas eu particularmente manteria por mais 3 jogos. Se ele não conseguir, aí sim eu demitiria. Enfim, bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Esse é o primeiro vídeo do canal, se eu não me engano, né? Me siga no Instagram, vai estar aqui na descrição. E se inscrever no começo do canal é extremamente importante. Quero ser um grande comunicador do Cruzeiro aqui na plataforma, não só do Cruzeiro, de futebol em geral. Os vídeos vão ser divididos entre pautas quentes, que é falando sobre jogos recentes, como esse vídeo, e pautas mais frias, que é montando listas e tudo mais, gerais. Eu falo sobre futebol nacional, futebol europeu e sobre o Cruzeiro, né? Enfim, então se inscreva no canal, compartilhe, comente aqui embaixo sua opinião sobre tudo isso. O que você acha sobre essa situação do Cruzeiro, do Tite, sobre suas opiniões sobre esse jogo. Enfim,
De 0 a 10, eu daria a nota 7 para, para esse jogo do Cruzeiro. 7 para o Cruzeiro. O Cruzeiro ele ganhou, fez o básico, em alguns momentos jogou bonito, fez a gente lembrar do Cruzeiro do Jardim, mas em geral ainda é um time sem personalidade que não convence. Enfim, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui. Eu sou o Victor e tchau.